Fala, gente boa, conversa comigo, como é que vocês estão? Bom? Paulo PC aqui, sejam bem-vindos ao canal. Deus abençoe vocês que estão curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Hoje eu tenho um vídeo espetacular para apresentar para vocês, rumo ao curral aqui nessa apartação, nessa simples apartação. Hoje nós vamos falar da minha história, o que me mantém de pé, decepções que eu tive com a clínica psiquiatra, tive internações, os transtornos mentais. Fica no vídeo aqui comigo que hoje você vai ouvir coisas incríveis hoje. Primeira coisa, vamos começar do começo. Eu, apesar dos outros pensar que eu tenho 16 anos, olha a minha cara aí, vocês estão vendo? Apesar dos outros pensar que eu tenho 16 anos, eu tenho 27. E vou fazer 28 esse ano. Eu sou nascido em 98. E desde criancinha, em torno de 7 anos de idade, eu já apresentava um problema de memória, dificuldade para dormir e muito estresse. Mas ninguém suspeitava que era problema de transtorno mental. Então, todo mundo acreditava que isso era simples, que era natural, que eu era esquentadinho, mas não era o comportamento que uma criança naquela idade deveria ter. Mas seguindo a história, eu cresci meio estressado, né? Meio às vezes discutindo com as pessoas, mas eu não era de ficar brigando, agressão física, né? Até hoje eu não sou assim. Mas, gente, eu cresci e aí arrumei uma namorada. Isso eu tinha 19 anos. Minha primeira namorada, e continua sendo a primeira, que eu não arrumei outra. Não tô com plano de arrumar agora. E eu sei dizer para vocês que vaca, não sei onde outra vaca foi parar. Eu sei dizer para vocês que essa namorada foi a minha ruína. Vocês vão entender então por quê. Mas foi aí que tudo começou a acontecer umas coisas estranhas na minha vida. Primeiro, semanas antes de eu ir para casa da minha namorada, bora vaca, vamos. Eu comecei a sentir um calor no cérebro, né? E eu sempre tive, bora vaca, vamos. Eu sempre tive dificuldade de aprender matemática. A professora me chamava na escola, mas nós achava que tudo isso, bora vaca, vamos vaca, vamos dizer, vamos. Mas nós achava que tudo isso era normal. Então, a vida foi levando, foi se desenvolvendo. Zerrinha, bora, vamos, bora vaca, vamos. E a gente não suspeitava que tinha algo muito cruel para acontecer. Então, o que acontece? Eu suspeitava dessa namorada porque, vou contar a história para vocês aqui tudo, que faz parte, né? Dela com um cara. Uma vez o irmão dela foi falar que o cara tinha intimidade com ela. Ela cortou o irmão dela e não deixou o irmão dela falar perto de mim. Eu suspeito que eu fui traído. E aí vocês comentam aí o que vocês quiserem nos comentários. Não vou ligar não, pode falar. E aí ela disse que veio, um dia ela mesma disse pra mim que veio no carro desse cara. E o cara passou a mão no pescoço dela e falou que a melhor coisa dele foi ter conhecido ela. Bora vaca, vamos. Então, eu já comecei a suspeitar. Aí um dia, semanas antes de eu ir pra casa dela, Zerro! Bora, bezerro! Vamos, bezerro! Vamos! Semanas antes,
semanas antes de eu ir. Bora, bezerro! Vamos! Olha onde esse bezerro tá indo. A mãe dele não tá ali. Não sei pra onde ela foi. Então, semanas antes de eu ir pra casa da minha namorada, da ex, eu tava sentindo um calor na cabeça. Cheguei na casa dela, tudo aparentemente normal. Vamos dizer, vamos. Cheguei na casa dela, né? E aí, quando eu tava do lado dela, na casa dela, ela recebeu a mensagem que foi o pior dia da minha vida. Então, ela recebeu uma mensagem: te amo. E de quem? Do exato cara. Bora, bezerro, vamos. Bora. Exatamente do cara que eu suspeitava entre ela e ele. E eu falei pra ela, ó, fala pro cara que eu tô aqui, não gostei dessa mensagem não. Sabe o que o cara fez? O cara zombou da minha cara. Falou que falava te amo pra qualquer pessoa. Aí, a minha mente, eu tive uma crise de estresse e ali foi. Bora, bezerro! Vamos! Tive uma crise de estresse e ali foi, infelizmente, o meu ponto da gota d'água. Bora, vaca, vamos? Bora! Ali foi o ponto que eu realmente declinei. Então, eu comecei a sentir um estresse muito grande. Bora, vaca, vamos! Aí, bora, vaca, vamos! Eu peguei o celular da mão dela e comecei a tremer. Daqui a pouco eu já não lembrava de mais nada. Bora! Então, eu já morava aqui, já trabalhava na roça, né? Aí, então eles decidiram ligar para minha mãe, para ver o que fazer. Eu chorava muito, eu sentia medo de ficar sozinho. Minha namorada saiu do quarto, eu fiquei sozinho. E aí, eu chorei muito, eu não lembrava das coisas. Aí passou os minutos se passaram, comecei a lembrar da viola, né? Que eu toco viola e canto, escrevo música. E aí, então, eu não lembrava mais da minha família completa, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe, né? Que é uma família estruturada. Vamos dizer, vamos. E como eu tô sendo ansioso, tô cercando a bezerrada. Então, decidiram ligar para minha mãe. Quando ligou para minha mãe, que eu fui atender, que eu fui conversar com a minha mãe, bora, vaca, vamos? Bora. Eu comecei a chorar. E, gente, chorei tanto no telefone que não saiu uma palavra sequer. E aí, eu fiquei esperando a minha mãe me buscar. E nesse dia, aconteceu que a minha mãe no mesmo dia foi para lá, mas meu tio e minha tia, que eu amo de coração, que sempre esteve comigo, livrando eu nos transtornos. E aí, gente, o que aconteceu? Minha mãe foi lá me buscar, me buscou. Eu frágil mentalmente, dificultoso, né? Eu delirei muito, falei coisa com coisa, fiquei ruim. E de lá pra cá, nunca mais eu fui normal. Então, essa é um pedacinho da minha história. E ali eu tive a consumação, né? Não sei se essa é a palavra, mas olha as nuvionas, que bonita, gente. Olha lá que bonitona. As nuvens do meu pai. Ali eu tive o começo de uma história de muito sofrimento, mas de muita superação. E aí, pessoal, o que acontece? Mas eu
comecei a ter ali os transtornos. Bora bezerrada, vamos, ao gado ali. Eu comecei a ter ali os transtornos e a sentir os transtornos ali. Voltei para casa, fiquei aqui em casa. Minha mãe apartava o gado no meu lugar, meu pai trabalhava no meu lugar e eu fiquei muito incapacitado. Bora bezerrada, vamos. Essa é a palavra, porque a Nelorona aí, ó, a bicha é bonita, gente. Olha como ela é bonita. Então, menina, então de lá pra cá, isso já fazem desde 2018 que isso aconteceu na minha vida. De lá pra cá, eu venho enfrentando um deserto muito complexo. Então, de lá pra cá, muita coisa mudou. Eu tive uma crise financeira, né? Eu tive uma crise mental, uma física, psicológica, de saúde. Eu sofri muito, larguei dessa namorada porque ela só trouxe dor de cabeça para mim, entendeu? Então, eu tive muitos problemas. Hoje eu tenho transtornos mentais, tomo estabilizador de humor, antidepressivo e antipsicótico. Se eu não tomar, eu deliro. Então, eu queria deixar para vocês aqui uma lição, né? Hoje o remédio me dá fraqueza, mesmo assim eu treino pesado, eu tô no shape, mas, gente, cuidado com as decisões que você toma, cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, porque essas pessoas podem te levar à ruína. E de lá para cá eu sinto hoje os remédios dão efeito de problema, de digestão. Eu tenho muito vômito, diminuiu graças a Deus porque a doutora tirou a risperidona. Mas eu tô aqui para dizer para você que eu tô vencendo e eu vou continuar vencendo nessa vida. Eu tenho propósito. Eu quero dizer para você que assistiu até aqui, continua me acompanhando, se inscreve no canal. E, gente, só que eu tenho transtornos mentais, problema de foco, problema de atenção, problema de memória, mas eu sou muito feliz, porque eu me encontrei, sei quem eu sou, sei para que eu vim no mundo, entendeu? Então eu não tenho problema com isso. Aprenda a ser feliz nas dificuldades, porque se você for esperar uma vida perfeita, você nunca vai ser feliz. A hora de ser feliz é agora, entendeu? E, gente, hoje eu vivo com essas coisas, treino pesado, às vezes o remédio dá um rebote em mim, sem muita explicação, e acaba com a minha força, e eu tenho dificuldade para apartar a vaca, tenho dificuldade para treinar, tenho dificuldade para trabalhar, fazer as coisas, mas mesmo assim eu estou lutando, eu estou superando, a minha mentalidade é de campeão. Vocês ainda vão me ver palestrando, se preparem, vocês que acompanham no canal, vocês vão ver eu com produto digital. Inclusive eu tenho um produto digital, um e-book. Se esse conteúdo te ajudou, te inspirou, o e-book pode te inspirar mais ainda. Clica no link da descrição e adquira o seu e-book, não perca tempo. Então, gente, eu quero dizer para vocês que a minha história é uma história muito linda. Eu também tenho ceratocone, eu tenho uma doença na minha vista que me atrapalha muito. Esse gado que vocês estão vendo aqui na frente aqui agora, eu não enxergo tão bem. Eu enxergo com uma certa limitação, um embaçado nas extremidades, nas costas do gado assim. Nas costas aqui eu enxergo meio embaçado. A câmera é melhor que a minha vista, né? Olhando mais para longe, eu tenho ceratocone. Muitas portas se fecharam para mim por causa do ceratocone, mas graças a Deus eu sou feliz. E, gente, se você procura um apoio, se você procura uma mensagem de fé, uma mensagem de ânimo, clique em seguir no meu canal, porque aqui você vai ter mensagem de ânimo, mensagens de amor, mensagem da Bíblia, mensagem de Jesus. Aqui a gente vai falar de coisa boa. Eu vou postar conteúdo.
E agora eu quero revelar para vocês um pouco sobre a clínica, que eu esqueci de falar, vocês me desculpa. Vou falar para vocês um pouco sobre a clínica. Então, pessoal, eu estava tomando os remédios, estava indo tudo bem, e eu pensei que eu tinha ficado bom, fui no médico, e o médico falou que eu estava bom, realmente ele falou que eu estava bom. Aí eu parei com os remédios. Quando eu parei com os remédios, em poucas semanas eu comecei a delirar, quebrar computador, quebrar celular, delirei muito, até que eu fiquei internado na clínica. Quando eu cheguei na clínica, você chega na clínica, eu tive que ficar alguns dias na cela preso, porque eles avaliam seu comportamento para ver se você não é uma ameaça. E eu delirava muito, tomava muita vacina para dormir, era complexo demais. Então foi muito difícil. Eu enfiava o dedo na garganta para vomitar sangue, porque achava que eu tinha que tirar sangue de mim, e eu sofria muito. E aí aconteceu uma cena muito triste comigo. Então eles viram que eu vomitava muito, enfiava o dedo na garganta para não fazer efeito do remédio. Eles pegaram e tiraram minha garrafa de água. Quando eles tiraram minha garrafa de água, eu fiquei preso na cela e não tinha água em lugar nenhum. Só tinha um vaso. E aí foi a pior coisa. Eu bebi água da privada. Isso mesmo que você ouviu, água da privada. E eu fiquei com medo de dar alguma doença, e não me deu. Eu fiquei naquela cela, eu sofri muito. Eu fui humilhado. Ali eu sofri muito naquela clínica. Eu fiquei 20 dias sem falar com a minha família, sem falar com ninguém. Mas graças a Deus, Deus me deu graça, eu superei a clínica. Então eu cheguei a algum momento da clínica a pensar que eu nunca sairia da clínica, que a clínica seria o resto da minha vida. Então, um dia eu falei com a minha mãe, eu tô sofrendo muito aqui, e eu falei com a minha mãe deu um jeito de me tirar de lá, de me trazer de volta. Fiquei sem treinar 57 dias na clínica, voltei, perdi um pouco de músculo, mas eu voltei e fui recuperando aos poucos. Essa é um pedacinho da minha história, e eu sofri muito, eu tenho muito fracasso na minha história, como diz o Soichiro Honda, o, o fundador da Honda, sucesso é 99% fracasso. E eu tenho muita história de fracasso para contar. Fui humilhado lá dentro. Um dia eu estava pegando a comida para comer, passei muita fome lá dentro também. E aí eu perguntei pro cara que servia a comida, o cozinheiro, tem leite aí? Ele falou, você tá vendo leite aqui? Falou alto comigo. E porque eles humilhavam a gente lá mesmo, eles não tinham dó. E também, gente, eu um dia tava lá pegando a comida, ele falou, vai rápido aí, falava assim comigo. Eu enfrentei demônio, como tem um vídeo aí que eu falo, expulsei demônio de pessoas, tinha muita gente endemoniada lá, era muito difícil. Eu sofri muito, o clima lá não era bom, o ambiente espiritual lá não era bom, parecia um terreiro de macumba, alguma coisa assim. Eles cantavam umas músicas de macumba, era muito esquisito. Então eu sofri muito, era muito pesado o ambiente. Quando saí de lá para ir para o dentista ou alguma coisa, eu sentia aliviado, era muito alívio para mim. Até que eu conversei com a minha mãe a segunda vez e minha mãe me tirou de lá. E mais uma vez o meu tio e minha tia, que eu falei para vocês aí no vídeo, me ajudou, trouxe eu de volta para casa. Eu voltei para casa, chorei, porque uma coisa que me doía muito é eu ficar trancado em muros. E aqui em casa, olha como é aqui em casa, eu olho o horizonte longe, né? Mesmo com problema de vista. Então, eu sofri muito, a depressão parece que, apesar de eu tomar 9 tipos de remédio lá, eu sofri muito com a depressão, parecia que não ajudava. E mesmo assim, eu venci, estou aqui para dizer para você que você também vai vencer. Se essa palavra fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa especial e vamos explodir essa história interessante. Deus abençoe.